Glória a Deus. Irmão, nós estamos participando da campanha, né? 40 dias até a Páscoa. E o tema dessa noite é: receba as palavras de cuidado. Nós já falamos sobre perdão, sobre esperança e agora sobre cuidado. Ontem o irmão Juliano trouxe uma palavra abençoada a respeito de cuidados, né, irmão? Deus vem trabalhando nesse sentido, porque Ele quer cuidar realmente de nós. E hoje, uma mensagem mais voltada dentro dessa campanha, no sentido de chegarmos até a Páscoa. Deus preparou essa mensagem para nós. Nós que somos cristãos, irmãos, nós temos a Quaresma como um momento em que nós nos preparamos até chegar o dia da Páscoa, que significa o que para nós? Vida nova. Porque Jesus, Ele morreu na sexta-feira santa, foi crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E essa caminhada de 40 dias, ela representa os 40 dias em que Jesus esteve ali no deserto, se sacrificando, esteve ali em oração, esteve ali se preparando para esse momento. A paixão de Cristo, ou seja, a Páscoa, é o ápice da nossa fé em Cristo Jesus. É importante então na nossa vida, irmãos, e nesse momento fazer uma reflexão do que nós fazemos todos os dias, mas durante essa campanha, nesses 40 dias, quando chegar lá no dia da Páscoa, que nós possamos passar por todas essas etapas, nessas mensagens, através dessa campanha, e possamos moldar um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho de Deus. Em 1 Coríntios 15, 55, 57, a palavra de Deus nos ensina que Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. Mas eu fico imaginando na sexta-feira santa, né, que era o dia que Ele ia ser entregue, que Ele ia se entregar por mim e por você. Você consegue imaginar como Jesus estava? Você consegue imaginar tudo aquilo que Ele viveu, e Ele sabia que Ele ia se entregar, e que aquele dia ia chegar? É a mesma coisa eu e você, se nós fôssemos passar por esse processo, ia chegar um dia que você fala assim: hoje eu vou me entregar, hoje eu vou morrer. No dia da sua morte. Vou mais além. Imagina só se eu e você soubéssemos o dia que nós fôssemos morrer, e chegasse naquele último dia, qual seria a mensagem que você queria deixar para a humanidade? Qual seria a mensagem que você queria deixar para aquelas pessoas que te conheceram, para aquelas pessoas que te seguiram, para aquelas pessoas que te amavam e até para aquelas pessoas que te odiavam? Qual seria a mensagem que você ia deixar? Por outro lado, qual seria o sentimento que nós teríamos naquele momento? Olha, chegou o último dia, eu não vou ver mais a minha irmã, não vou ver mais o meu irmão, eu não vou ver mais os meus pais, não vou ver mais os meus filhos, a minha esposa ou o meu marido. E aí? Você ficaria triste, mas como que você estaria consigo mesmo? Você aprovaria a sua passagem pela terra? Você aprovaria tudo aquilo que você fez?
Você iria embora dessa terra dizendo assim: eu cumpri a minha missão? É difícil, né, irmãos? É muito difícil. Mas Jesus, Ele passou por todo esse processo. Ele não sabia o dia. Ele sabia que um dia, e naquele dia, Ele passou por tudo isso. E quando Ele olha para trás, com certeza, missão cumprida, valeu a pena. Então, quando Jesus estava ali na cruz, Ele fala 7 frases pequenas, curtas, para transmitir a mensagem que Ele queria que eu e você e aqueles que ali estavam e começaram então a levar o ensinamento, levasse para as próximas gerações. Então nós já aprendemos a palavra de perdão, a palavra de esperança, e hoje nós estamos aprendendo a palavra do cuidado. Então, quando Jesus estava ali na cruz, como nós acabamos de ler aqui, em João 19, 25 ao 27, diz que Jesus, então, Ele olha ali, e Ele vê a sua mãe, e o discípulo que Ele amava, que era João. Então Ele dá ali uma ordem a João, quando Ele fala assim: ali está sua mãe. E quando Ele olha para a mãe dele, Ele fala assim: ali está o seu filho. E a palavra de Deus diz que João recebeu Maria como uma pessoa da família. São 7 frases. O número 7 na Bíblia significa para nós algo completo, algo que completa, é um ciclo que se completa. Nós vamos passar, como eu disse, por esse processo de 7 mensagens que vai mudar a nossa vida. Então Jesus, quando Ele passa por esse processo, meus irmãos, Ele cumpre a sua missão e Ele deixa o seu legado. Qual o legado que nós estamos deixando, uma vez que Ele transmitiu através dessas frases ali na cruz do Calvário, aquilo que Ele queria que fosse passado de geração em geração, e hoje nós somos a geração presente, a geração que está aqui, que está vivendo, inclusive nos piores momentos da vida da humanidade, com essa pandemia. Qual é a mensagem que nós estamos passando para as próximas gerações? Como nós estamos vivendo como família? Ali naquele momento, Jesus também, além de passar a responsabilidade para João, porque era uma prática naquela época que o filho mais velho delegasse a responsabilidade para os irmãos mais novos. Porém, João não era irmão de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. Então, naquele momento, quando Jesus fala para João: essa é sua mãe, e diz para a mãe dele: esse é seu filho, ali Jesus estava fundando, estabelecendo a família espiritual. Existem 2 famílias: a família biológica, que é a de sangue, né? Nós temos aqui a Jaqueline, temos ali o Pituca, família de sangue. Outros membros da família, família de sangue. Mas naquele momento, então, Jesus estava estabelecendo a família espiritual. E hoje nós vamos aprender muito a respeito disso. Vai ser muito profundo, irmãos. Diga para o seu irmão aí, olha para ele. Escolhe um irmão aí e olha para ele. Fala assim: você entendeu
Ô, irmão, tá com máscara, mas voz de júbilo, hein? Como eu digo, né? Voz de trovão. Fala assim, você entendeu que temos uma forte aliança e que nós precisamos cultivá-la, que a sua alegria e a sua tristeza também é minha? É forte, é profundo. Nós precisamos entender, nós precisamos viver como família biológica e como família espiritual. Irmãos, isso é tão forte, mas tão profundo, que o diabo, ele sabe de tudo isso. Onde acontece as principais divergências e contendas? É na rua, irmão, onde não existe relacionamento, convivência. Não, é em casa, com a família biológica, é na igreja, com a família espiritual, porque nós criamos um convívio, um relacionamento. E o diabo diz lá em João 10:10 que ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Não existe outra missão para Satanás e seus demônios que foram expulsos do céu. Essa é a missão, é o objetivo dele e de seus demônios. Você sabia disso? Com certeza, sim ou não? Nós sabemos disso. Eu digo muitas vezes que nós estamos careca e até cabeludos de saber muitas coisas. Mas por que elas continuam acontecendo? Porque nós não observamos, nós não praticamos. Nós até aprendemos, nós até ouvimos, mas nós não praticamos a palavra de Deus. Nós não vivemos a palavra de Deus. Então ele está aí, ó, querendo destruir. Irmãos, acontece de muitos lares biológicos serem destruídos, porque não existe esse diálogo, não existe esse relacionamento de perdão, de conversa. E a mesma coisa acontece na igreja. Quantos da nossa família espiritual que foram embora? Muitos. E muitos deles ainda continuam criticando a igreja, criticando as pessoas que estão aqui. Foram embora, mas continuam indo nas redes sociais, amaldiçoando, jogando indiretas. Mal sabe essas pessoas que ela está lançando maldição sobre si. Mal sabe essas pessoas que os seus sonhos estão enterrados, os seus projetos não vão para frente, porque elas estão amaldiçoando a si próprias. Ah, se elas entendessem. Porque, irmão, ela foi embora, mas ela não se desligou dessa família. Aí está a chave. Agora, se você se desligou dessa família, procure uma outra família e vai lá, conviva com ela, dê o seu melhor a ela, faça de tudo e deixa para trás tudo aquilo que ficou. E digo mais, peça perdão ou busque o perdão, porque só há esperança quando há perdão, e só há perdão quando há arrependimento, e aí abre-se as oportunidades, a esperança volta e tudo começa a fluir novamente. Então nós precisamos entender, e esses que foram embora precisam entender que precisam se desligar, que precisam ir para uma outra família espiritual,
e que ele possa prosseguir a sua vida ali, não saia do caminho. Não é porque não deu certo em lugar A que não vai dar no B, não deu no C. Enfim, em algum momento você vai chegar e vai encontrar o lugar que você vai se sentir melhor. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos: igreja que prega a palavra de Deus, igreja que leva a Bíblia como algo sério, não se molda a ovelha. A ovelha que se molda ao pastor, que é a palavra de Deus. Eu disse até na última pregação que tem muitos pastores sendo coagidos e aceitam certos tipos de situações que não deveriam aceitar, porque tem medo de corrigir a ovelha A, a ovelha B, porque o dízimo dela é um dízimo muito bom na igreja. E as pessoas que dão esse dízimo alto, muitas vezes quer coagir o anjo da igreja, porque ela acha que é o dinheiro dela que sustenta a igreja. E naquele dia eu disse que não, quem sustenta a igreja é Deus. Deus não vai deixar faltar nada. E todo aquele que acha que o dinheiro dele sustenta ele, porque se ele tem esse dízimo, se ele tem essa oferta para dar, é porque Deus abriu a oportunidade, Deus abriu as portas, e Ele está dando a oportunidade. Mas não brinque com Deus, porque da mesma forma que Ele abre, Ele fecha. Com Deus não se brinca. Então, Ele cria uma identidade, como eu estava dizendo, muito forte, muito profunda. Algo que, nossa, a gente olhando assim, lendo, né? A gente vê até como algo simples. Eu ia dizer algo para você, mas eu quero que você diga para o seu irmão. Olha para aquele irmão de novo e diga para ele assim: irmão, isso é muito poderoso. Isso é muito profundo. O que Deus fez para mim e para você, como família biológica e espiritual, não pode se romper, não pode quebrar, porque a aliança que nos une é Jesus Cristo. Ela é incorruptível, ela é indestrutível, ela é poderosa para sustentar, desde que eu e você permanecemos na palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Agora que eu vi que é ruim pregar de máscara. Para que tudo isso aconteça, irmãos, nós precisamos receber a filiação paterna e estender para a igreja. Porém, isso só vai acontecer quando eu e você, nós tivermos relacionamento com Deus. E eu quero ler Romanos 8, 14 e 15. Coloca por gentileza para mim no telão. Romanos 8, 14 e 15. Eu quero ler junto com a igreja. Romanos 8, 14 e 15 diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Abba Pai, paizinho significa relacionamento de pai com filho, relacionamento
da família espiritual. Eu quero ler também Gálatas 3:26. Coloca para mim, por gentileza. Gálatas 3:26. E pode deixar pronto também João 1:12. João 1:12 e 13. Mas nós vamos ler agora primeiro Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão esse versículo. Fala para ele. Você, irmão. Mais forte. Você, irmão, é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Coloca agora João 1:12, 13. Está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa aí. Vocês entenderam, irmão? Olha que interessante. Contudo, aos que receberam, amém? Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos que crer. Nós temos que querer. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É a família espiritual. É muito profundo. Quando eu estava lendo esse estudo, eu falava para a Virley assim: que delícia, como é gostoso ler isso aqui, como é gostoso estudar isso aqui, como é gostoso aprender isso aqui. E eu fui sentindo a profundeza das palavras entrando no meu coração. E eu falei: gente, estou tanto tempo na igreja e já li esses versículos, mas não da forma, não na mesma visão em que estou lendo agora. Porque muitas vezes a gente lê, a gente precisa estudar. Isso falou muito forte ao meu coração. Porém, irmão, existem algumas coisas, algumas situações que nos impedem de ter relacionamento com Deus. E muitas delas nós descobrimos no nosso dia a dia dentro da nossa família. Aqueles pais que têm dificuldade de relacionar com os filhos que têm dificuldade de relacionar com os seus pais, o esposo, né, e a esposa que tem dificuldade de relacionamento. Então o que acontece? Essas pessoas têm uma tendência muito grande em não conseguir ter relacionamento com pessoas da família espiritual. Por quê? Porque como ela não tem esse relacionamento, ela tem o sentimento da ausência, ela tem aquele sentimento de que a pessoa não a ama, ela não consegue colocar as suas ideias, ela não consegue dialogar dentro de casa, ela não consegue ouvir os conselhos. E aí, por não ter um relacionamento com a família de sangue, ou seja, a família biológica, ela também tem dificuldade de se relacionar espiritualmente com os irmãos da família espiritual. Então nós precisamos, irmãos, quebrar essa maldição. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um relacionamento um com os outros. Mas isso tudo começa onde? Dentro de casa, dentro da nossa família. Nós precisamos ser rígidos sim na educação de nossos filhos. Hoje nós vemos aí muitos filhos, ao invés de ficar em casa, estão indo para as baladas, estão indo para lugares que não deveriam ir. Pode em qualquer momento contrair esse vírus maldito e pode levar para as pessoas que ele diz que mais ama. É muito sério, irmãos. Se nós amamos, nós temos que cumprir, nós temos que fazer. Mas eu tenho uma boa notícia.
para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que amam a Deus. Vai dar uma cutucada de novo no seu irmão e fala para ele assim: irmão, aí voz de trovão, irmão, você confia e ama a Deus verdadeiramente? Então saiba de uma coisa, que foi estabelecida por Deus Pai. Deus é Pai. Agora olha para mim. Porém, a filiação é uma escolha de cada filho. É forte de novo, hein? Deus estabeleceu como Pai. Ele é Pai. Só vai ser filho aquele que buscar a filiação, aquele que o aceitar, aquele que viver a palavra, aquele que buscar Ele. Só aquele que realmente aceitar Ele como seu Salvador. É uma escolha de cada filho, não é uma escolha de Deus. Deus é Pai e não muda. A filiação depende de você, depende de mim. É uma escolha nossa. Amém? Diga para o seu irmão: é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Qual vai ser a sua escolha? Nós precisamos tomar decisões importantes hoje, irmãos. Porque nós precisamos agir. Primeiro nós precisamos ser filhos. Depois nós precisamos agir como filho e receber a herança de filho. Ai, meu Deus do céu. Por que será que eu não tenho recebido tantas bênçãos? Por que será que muitas coisas não acontecem na minha vida? Porque eu não fiz ainda a minha filiação. Eu não sou filho. Porque, tudo bem, eu sou filho, mas eu não estou agindo como filho. E aí, Satanás, ele não é bobo. Ele sobe lá no trono, tá vendo? Quem está lá do lado direito, nosso advogado Jesus Cristo. Mas Jesus tem defesa para coisa errada? Sim ou não? Sim ou não? Jesus tem defesa para coisa errada? Sim ou não? Não tem, irmãos. E outra, nem vai defender, porque senão ele contradiz a própria palavra. Ele diz que nós erramos, temos que fazer o quê? Nos arrepender, pedir perdão, e sendo perdoados os nossos pecados, aí sim Ele tem legalidade diante de Deus para me defender e te defender. Mas do contrário, não vai ter defesa. Ele não compactua com a mentira. Ele não compactua com aquilo que não está dentro da sua palavra. Hoje é o dia de grandes decisões. Nós precisamos, primeiro, estabelecer a filiação. E segundo, toda família saudável tem paternidade no céu. Sabia disso? Que toda família saudável tem paternidade no céu. Porém, pertencer é diferente de frequentar. Forte também, né? Eu pertenço à família de Jesus Cristo, vou lá na comunidade apostólica Emmanuel e lá eu sirvo a Deus. Mas quando eu estou na rua, se o irmão gritar lá do outro lado: paz, irmão! Ele frequenta, mas não pertence. Nós não podemos nos envergonhar. Quando nós aceitamos Jesus, nós levantamos uma bandeira. E esse mastro tem que estar levantado todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Nós somos a família de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Coloca para mim Hebreus 10, 25.
Então, irmãos, decidir é escolher o quê? Ter relacionamentos profundos e saudáveis. E ter muitos objetivos em comum como igreja. E muitas vezes nós temos que sacrificar os nossos desejos para o bem de todos. Eu não estou de acordo com o que está acontecendo na igreja. Os irmãos aqui que frequentam as reuniões da liderança sabem que muitas vezes a minha opinião é diferente daquilo que eu acho que tem que acontecer. Mas eu sou voto vencido. E se eu sou voto vencido, eu tenho que respeitar a decisão, porque a direção de Deus foi maior para que se fizesse daquele jeito. E eu não tenho que levantar uma oposição para fazer a coisa não dar certo porque eu fui vencido. Não. Porque se o meu voto foi vencido, é porque Deus direcionou para fazer aquilo que era melhor para a igreja. Por isso nós precisamos realmente estar em espírito, porque senão a gente sai fora e faz como eu disse, ainda sai criticando, falando mal da igreja e amaldiçoando a si próprio. Está escrito então em Hebreus 10, 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É dessa forma que nós temos que agir. Encorajar uns aos outros, apoiar uns aos outros, principalmente quando está chegando o dia. Quem imaginou que nós viveríamos um dia como estamos vivendo nos dias de hoje com essa pandemia? Quem imaginou que muitas pessoas iriam falecer, iriam morrer, iriam embora dessa terra da forma que estão indo, e muitas vezes sem receber esse apoio, sem fazer parte dessa família? A morte, quando leva, não existe outra oportunidade. A morte, quando leva, é porque acabou. Acabou-se o tempo de pedir perdão. Acabou-se o tempo de ter relacionamento com Deus. Acabou-se o tempo de ter relacionamento com a sua família biológica. Acabou-se o tempo de ter relacionamento com a sua família espiritual. Acabou. Quando nós nos tornamos uma família, deixar a igreja, irmãos, não é uma opção. Quem ama a noiva, aliás, quem ama Jesus ama a noiva. E é incoerente eu dizer que amo a Jesus e não amar a igreja, não amar o meu próximo, não amar o meu irmão. Ontem me cortou o coração. Uma senhorinha, paramos lá no centro, eu e a Laila. Eu falei: Laila, vai lá buscar um suco no Amazonas. Assim que eu parei o carro, uma senhora, olhando para ela, eu dou aí aproximadamente 80 a 85 anos, uma sacolinha de mercado, com uma sombrinha, com uma máscara, semblante triste, os olhos em volta cheio de remela. Assim que eu estacionei o carro, ela: moço, o senhor me dá licença? Eu falei: pois não, senhora. Sabe o que é? Eu estou precisando comprar um remedinho para mim. E eu desci aqui no centro. Eu achei que eu ia encontrar um monte de pessoas. E eu não estou encontrando quase ninguém. Eu falei: a senhora mora onde? Eu falei: eu moro no Jardim Guaçuano. Eu falei assim: pera um pouquinho. Peguei, dei um dinheirinho para ela.
e falei para ela: a senhora quer que eu leve a senhora embora? Ela falou: não, meu filho, pode deixar que eu vou ter que encontrar mais umas pessoas para ajudar eu. É de partir o coração. Na mesma hora, irmãos, eu lembrei da minha mãe. Tinha uma mulher que andava na rua, eu já contei outras vezes em outras pregações, que eu olhava para aquela mulher, eu lembrava da minha mãe. Eu nunca mais a vi aqui no Iguaçu. Eu não sei se ela faleceu. Ela andava com uma boneca, muito na região central, cabelo assim meio ondulado, mais loiro assim, né? Era branco, mais loiro. A feição do meio do rosto dela era muito parecida com a feição da minha mãe, e eu lembrava. E quando aquela senhora falou comigo, eu lembrei da minha mãe, e eu falei: meu Deus, aonde está a família dessa senhora? Eu falei: jamais a minha mãe ia passar por uma situação dessa. Aquilo me partiu o coração. Eu falei: Senhor, o que será que aconteceu para aquela senhora de 80 a 85 anos estar ali na rua pedindo dinheiro para comprar medicamento? Talvez ela poderia estar até mentindo, irmãos. Mas o que levou essa mulher a estar ali, mesmo se fosse mentira? Falta de relacionamento com a família biológica, principalmente. Ela aparentava ainda ser uma mulher crente, cabelinho amarrado, de saia. Eu esqueci de perguntar: mas se ela fosse crente, ou se ela é crente, cadê a família espiritual? Aonde está a família espiritual? Na família igreja, todos nós somos importantes. Por isso, meu irmão, não desista de permanecer, mesmo se alguém criticar você. Mesmo se alguém achar que as suas habilidades ainda não estão em pleno potencial. Mesmo se você toca violão e não toca tão bem, ou canta e não canta tão bem. Não desista. Não desanime. Não saia da igreja. Porque a pessoa que sai da igreja por causa do homem, certamente ela nunca veio para a igreja, ela nunca se estabeleceu na igreja por causa de Deus. Não tem raiz. O que olha para o homem não tem raiz, raiz rasa. Vem o vento, a chuva e leva tudo. Quando olha para Deus, raiz profunda. Vem o vendaval, vem a chuva. Você balança, entorta, mas não cai, né? Como diz o ditado, né? Eu balanço, mas não caio. Meu pai tinha uma frase no caminhão dele que eu falava: pai, tira que isso aí é maldição. Estava escrito assim: nós capota, mas não breca. Eu falei: misericórdia. Tira esse negócio daí. Nós não capota não, porque nós vamos brecar. Nós vamos ser prudentes. E é isso que muitas pessoas fazem. Ele capota, mas ele não breca. Ele está fazendo errado, mas ele não breca. Ele continua persistindo no errado e ele não breca. O pai vem, corrige o filho e o filho não breca. O filho fala com o pai, porque os filhos também têm conselhos bons para os pais. O pai não ouve, não breca, capota. Nós temos que saber falar e saber ouvir, irmãos. Então não saia da igreja. Não saia da igreja se alguém te criticar. Porque se você sair é porque você não está enraizado. Você não entrou na igreja por causa de Deus. Você entrou por causa de uma pessoa. Escolher cuidar da família, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Porque a gente faz o melhor, a gente ama, a gente investe, a gente confia e não mede esforço. Sabe por quê? Porque a família é o único patrimônio com valor imensurável. Quer ver a prova disso?
perguntar para a Nídia. Ô Nídia, se alguém chegasse para comprar a Giovana, quanto que ela custa? Você venderia ela? Por quê? Porque família é patrimônio único com valor imensurável. Alguém aqui venderia o filho? A filha? Tem gente na rua aí vendendo. Tem gente que vende. Que absurdo. Tem gente que vende. Tem um ditado que fala assim, mas mãe, nossa, mãe é mãe. E pai já dá uma rejeitada no pai. Não. Tem mãe que vende filho. Tem mãe que não faz papel de mãe, como tem pai também que não faz. Agora, é fato que a maioria das mães realmente é mãe. E a minoria dos pais realmente são pais. Isso é fato. Não são presentes. A mãe já pela natureza dela já é muito mais presente do que o homem. Mas ainda existem pessoas aí vendendo os seus filhos para a prostituição, para levar o dinheiro para dentro de casa, para comprar comida. Leva o filho para ser sacrificado lá no terreiro de macumba, na feitiçaria de magia negra. Vende o filho por causa de um rim. Vende um rim, tem dois, vende um para fazer um transplante, porque tem um outro que está precisando. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É triste, mas é verdade, irmãos. Então nós precisamos investir na família. Jesus, na cruz, ele fez o que? Ele deu o seu melhor, ele deu a sua vida por nós, pela família espiritual. E Deus deu o seu melhor, que é o seu único filho unigênito. Por isso, investir na família é o melhor investimento que nós fazemos. Não existe lugar mais seguro do que investir na família biológica e estender para a espiritual, para a igreja. Está quase terminando, irmãos. E a prova disso, e a base disso, é o amor de Deus por nós. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Deus faz para nós é com amor. A base que Deus usa, a fórmula que Deus usa é o amor. E a base que nós deveríamos usar também é o amor. Mas muitas vezes, muitas mesmo, nós deixamos essa base, essa forma especial e principal para as coisas darem certo, que é o amor, de lado. O amor é tudo. O amor salva. Sabia que o amor salva? Você sabia que o amor cura? Você sabia que o amor transforma? O amor muda tudo para o lado positivo. Mas o rancor, que parece no final com a palavra amor, destrói tudo. É o inverso. Para concluir, irmãos, nós precisamos desfrutar do cuidado de Deus por meio da nossa família, conforme o texto que nós lemos aqui de João 19, 25, 26 e 27. Que você possa guardar esse versículo desse livro de João para viver como família, para entender que Deus estabeleceu duas famílias, a biológica e a espiritual. Contudo, olhe para o seu redor. Olha aí, dá uma olhadinha assim, ó. Tá vendo? Olha para trás. Aí quem olhou para frente, olhou para trás, tá todo mundo olhando para trás, né? Agora olha para frente, tá todo mundo olhando para frente. Mas olha ao seu redor, dá um giro de 180 aí, vai. Não precisa ser 360 não. Tá vendo, irmãos? Aí está a sua família. Aí está a nossa família. Você pode falar para ele que você
o considera como da família? Fala para ele. Eu te considero, meu irmão, como da minha família. O interessante de tudo, irmão, sabe o que é? É que por aquela porta lá, ó, onde está a irmã Jandira e a irmã Célia, Deus vai continuar acrescentando mais pessoas para essa família. Glória a Deus. Você não entendeu? Por aquela porta onde estão aquelas duas irmãs, Deus vai continuar enviando mais pessoas para essas famílias. Aleluia. E nós estamos preparados para receber esses irmãos que vão se tornar corpo dessa família espiritual, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá fraco, irmão, sim ou não? Nós temos que ter energia, nós temos que ter disposição. Quando você vai para uma entrevista de emprego, se você chegar lá e falar assim, como que é o seu nome? Alessandra. Como que é? Alessandra. Acabou, irmão. Perdeu a oportunidade na entrevista. Como é que é o seu nome lá, irmão? Como é que é o seu nome, irmã? Raiando do que, irmã? Ah, isso aí, ó. É com voz de trovão. Tem que transmitir confiança. O irmão chega aí destruído, sem confiança nenhuma, porque a vida dele está destruída, porque Satanás destruiu. Aí eu e você chega lá e vai conversar com esse irmão, a gente chega mais para baixo, mais cabisbaixo, sabe? Sem nenhuma motivação. Ao invés da gente motivar, trazer o calor humano, calor de família para esse irmão, ele fala assim, misericórdia, é eu que estou transmitindo o meu calor ruim para essa pessoa aqui, desde ele está transmitindo algo bom para mim, é isso que acontece. Nós temos que ser, irmãos, ativos. Nós temos que ser, tá ligado aí no 360, 220, 480, tem que estar ligado. Irmãos, renda-se ao amor de Deus. Aceite hoje Jesus como seu Salvador. E vive em família, com respeito, dedicação e principalmente com muito amor. Resumindo, é isso o que Deus, através de Jesus na cruz do Calvário, quer que eu e você transmita para as próximas gerações. Amém? Diga para o seu irmão, com voz de trovão agora, hein? Você está disposto? Você está disposto? Responde para ele agora se você está assim ou não. Tá mesmo? Tá mesmo? Fala para ele assim agora. Você lembra que eu disse lá no começo? Com voz de trovão, irmãos. Você lembra o que eu disse lá no começo? De novo, você lembra o que eu disse lá no começo? Que era para você cuidar de mim? Que eu ia cuidar de você? Então te prepare, porque agora é um cuidando do outro, não tem escapa. Agora, para concretizar, pergunta para ele, você aceita? Agora você responde para ele se sim ou não. Você aceita? Aceitou? Então fala para ele assim, ó. Então não adianta mais reclamar. Porque na hora que eu for cuidar de você, não saia correndo de mim. Não fique bravo comigo. Porque eu vou cuidar de você. E eu quero que você cuide de mim. Essa é a nossa aliança em Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Se levante. Vamos orar. Então esse momento da quaresma até a Páscoa, nós precisamos refletir e buscar uma nova vida. Amém? Existem duas famílias, amém? Quais são essas famílias? Primeira. Segunda. Qual é a base para tudo dar certo?
O amor. Amém? Saia com essa mensagem no seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito mais durante todos esses dias. E você vai ser enriquecido pela palavra, que o Espírito Santo vai fluir na sua vida. E você vai ter uma família, um lar, uma família espiritual abençoada na presença de Deus. Amém? Fecha os